o Oscar, né? Não ganhamos. Não ganhamos o Oscar. O Agente Secreto ficou a desejar na categoria que no ano passado, o Ainda Estou Aqui, conseguiu levar. E o Oscar de melhor ator não foi para quem merecia. E aqui eu não estou me referindo a Wagner Moura, mas a Chalamet, que foi injustiçado pela ópera e pelo balé nessa sua péssima campanha deste ano. Mas Michael B. Jordan também, um ótimo ator. E aí? Voltamos para a rádio. Voltamos para a rádio. A gente tem agora a participação de Miriam Spritzer. Ela está ao vivo conosco, Ellen Manager? Ela está ao vivo. Nossa, que alegria falar com você, Miriam. Bem-vinda ao nosso Morning Show. Um prazer estar aqui. Aqui em Los Angeles é super cedo de manhã, mas eu não podia deixar de vir no programa para comentar dos resultados do Oscar, né? Muito bacana, alegria, né? No fim de semana, a gente teve Josias aqui fazendo uma prévia dos 23 indicados, ele acertou 27 indicações. Ele acertou até Oscar que não teve, porque é muito atento a tudo. Você se surpreendeu? De uma certa forma, foi o que todo mundo esperava? Nós, brasileiros, esperávamos um resultado melhor, né? Na verdade, eu trabalho com cinema há muito tempo, o Oscar esse ano ele foi não só bastante esperado, não teve nenhuma grande surpresa, como foi bastante equilibrado. A gente sabia que a grande batalha do ano era entre uma batalha após a outra e o Pecadores, e no final das contas, né, mesmo com 16 indicações, Pecadores ganhou 4 das 16 indicações, e uma batalha após a outra acabou levando 6 prêmios, que é a média aí, né? A Nora, ano passado, também recebeu 6 prêmios, então não é não usual. Mas, claro, a gente sabe que o Brasil estava na expectativa do Agente Secreto receber das 4 indicações, ou até que o Adolfo Veloso ganhasse por direção de fotografia. Mas, infelizmente, esse ano não ganhamos. Eu só queria destacar que, mesmo não ganhando, não é um fracasso, tá? Porque chegar nas indicações já é uma super vitória. E o Agente Secreto é o filme estrangeiro mais assistido nos Estados Unidos. Então, isso, por si só, já é uma vitória. E de alguma forma, guardando as devidas proporções, o Agente Secreto e esse filme tão vitorioso, eles têm o mesmo ambiente ali, né? Eles bebem da mesma água, né? É sobre memória, né? No caso, o Valor Sentimental do Joaquim Trier, ele estava indicado a 9 categorias, 4 de atuações, então, assim, o grande elenco dele também foi levado junto. E ele é um diretor que também estava indicado na categoria de direção e é um diretor muito bem quisto dentro de Hollywood. Então, já se sabia desde o início das indicações que ele era o favorito para levar o prêmio de melhor filme estrangeiro. E outra coisa que tem que destacar é que, às vezes, na votação, tem uma questão de tipo, nós premiamos o Brasil ano passado, então esse ano eu quero votar para outro país. Então, às vezes, na hora de votar também acontece um pouco isso, para não repetir sempre o mesmo país. Josias está aqui conosco, temos uma bancada muito chique hoje aqui para falar com você, Miriam. Por favor, Josias. Pois é, eu achei bem interessante esse ano, porque, bom, a gente já imaginava que o Agente Secreto, ele não teve a campanha que o Ainda Estou Aqui teve, né? É um filme, o Ainda Estou Aqui teve a possibilidade do Walter Salles, fez uma campanha que a gente não consegue nem calcular quanto custou, né? Agora, Valor Sentimental é um belíssimo filme, é um filme lindo, né? E é um filme que tem um apelo universal e que trata do cinema. Então, se bem que o Agente Secreto também. Mas, então, foi a minha aposta para filme, melhor filme estrangeiro e acabou ganhando mesmo. Foi muito legal isso e, assim, já é uma grande, como a Miriam falou, já é uma grande vitória, já é uma glória para Pernambuco e para o Brasil, né? Mais para Pernambuco, esta nação cultural, né? Que a gente fala, chegar ao Oscar. Olha, teve uma festa imensa na frente, teve um frevo, um carnaval, né? Na frente do Cinema São Luís, que é o principal personagem do filme, né? E ali, ou seja, já foi uma glória para o cinema brasileiro e para o cinema pernambucano, né? Então, isso aí não tem precedente. E ainda chegar também a concorrer a melhor filme de uma forma geral, né? Já foi demais. Então, é isso. Bom, Miriam, eu quero te agradecer enormemente. A gente sempre acompanha suas reportagens. É uma alegria enorme estar falando com você. Obrigado por ter avançado à noite aí, o fuso horário complicadíssimo aí. E bom trabalho para você. Parabéns pelo conjunto da obra. Você ganharia o nosso Oscar do Morning Show aqui, com toda certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. Aproveita o dia.
Valeu. Aí tivemos, né, nossa correspondente internacional de cultura, fez várias reportagens dos indicados do Oscar, né? Mas o Oscar também é um motivo para a gente comentar aqui, porque o Josias adora falar sobre discurso político de artista na hora de premiação. Adora, Bela. Pois e agora não é que ele não vai falar? Vai comentar também. O que você acha que artista fala bem? O que você fala mesmo, Josias? Pois é, olha só. O que acontece é o seguinte, as pessoas pensam que os artistas pensam que a opinião deles vai mudar o mundo, vai mudar alguma coisa. Não muda nada. Se fosse mudar, Trump não havia sido eleito, Bolsonaro não havia sido eleito no Brasil, né? A verdade é essa. Agora, Wagner Moura cumpriu o papel dele, que era chegar lá no Oscar e falar de Bolsonaro e de Trump. Essa foi a função que ele foi eleito, né? E ele fez esse papel. Aí veio a Alice Carvalho, que é uma atriz do filme também, e usou um brochezinho que é o mapa invertido do Pokémon, do que o governo Lula fez, né? Que é o mapa invertido. Mais um vexame, né? Vamos combinar. Precisava se envolver nessas questões. Kleber, a semana passada, eu comentei aqui, ele falou que o Banco Master é tudo invenção, é conspiração, é lavajatismo, né? Então, isso cansa muito a audiência. A verdade é a seguinte, o Oscar está perdendo muita credibilidade com excesso de politização. Porque, veja bem, todo mundo tem que ter o direito de chegar lá e falar o que quiser, inclusive se manifestar politicamente. Toda obra de arte tem um elemento político, não é? Agora, o problema é que o pessoal exagera e aí fica muito chato, né? E a gente já notou que no Oscar tudo é política. Você vê até os esquecimentos. Veja bem, a maior atriz francesa, Brigitte Bardot. Veja, que é a primeira cinematografia do mundo, hein? O cinema francês criou o cinema. O cinema foi criado na França. Brigitte Bardot é a cara do cinema e ela foi ignorada no Oscar. Ano passado, Alain Delon foi ignorado também no Oscar. Por quê? Porque os dois são de direita. E aí não pode falar. Eu queria ouvir a opinião de uma mulher de direita que está aqui, que tem orgulho de falar sobre isso, Bela Falcone, elegante. Pode falar sobre moda, pode falar sobre comportamento de uma forma geral, mas eu queria a sua opinião nesse ponto que o Josias está dizendo. Você acha que qualquer tapete vermelho é palanque, é palco? Eu acho que a política, ela entra, assim, em basicamente todas as esferas, né? Porque quando a gente fala de política, a gente está falando de vida, né? Nós somos cidadãos, pagadores de impostos. Eu acho que todo mundo, sim, tem direito de ter a sua opinião. Só que a gente vive numa era, Fernando, que assim, a gente está vivendo uma era muito complicada. Você pode ter uma opinião desde que não seja diferente da do outro, né? E isso virou, assim, uma briga, uma disputa emocionada, um partidarismo, uma coisa louca, que acaba distanciando muito as pessoas. Então, os artistas que se manifestam, eu diria que a grande maioria, né? Como pessoas de esquerda, não é que eles têm, assim, na minha opinião, só uma opinião política. Eles têm uma militância política. E isso é muito sério, assim, quando você tenta impor a sua verdade goela abaixo do outro a qualquer custo, fazendo lugares de palanque, etc. Então, eu aprecio muito o cinema brasileiro. Eu acho que é digno, é importantíssimo que o nosso nome seja levado, né, para níveis mais altos. Mas você acha que caberia espaço para uma militância de direita em locais como a cerimônia do Oscar? Eu acho que, na verdade, não caberia nesse tipo de evento nem direita nem esquerda. Eu acho que ali eles estão, né, cada um está ali para falar da sua arte, do seu trabalho, para entregar e se respeitar. Eu falei sobre isso esses dias na internet, que, para minha surpresa, eu voltei a ganhar muitos seguidores de esquerda. Que eu perdi muito em 2022, perdi bastante, perdi 1 milhão de seguidores em 2022. E eles voltaram a me seguir, a gente está tendo uma conversa saudável. E eu gostaria que fosse assim, que a gente pudesse, sem ataques, sem imposições, mas eu vejo que, principalmente nessa classe artística, a gente tem algumas pessoas que fazem essa linha do intelectual de esquerda, né, uma coisa elitista, que muitas vezes não vive coerente também. Ele prega uma coisa e vive outra, né? Vamos ver aqui do seu lado, ó. Tá aqui o rapaz, ó. Coerência. Tá aqui do seu ladinho, aqui, ó. Incoerência jamais. Aqui o que mais tem é coerência quando a gente vai falar de coisas positivas pro Brasil, pro Oscar, seja lá o que for. Eu vi muita gente militando contrário ao filme, pessoas comemorando que o Brasil perdeu essa premiação do Oscar. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vou ler o comentário aqui. Ivete Casado Frias tá mandando mensagem aqui. Não acho que Agente Secreto merecia ganhar.
Eu também acho que não. Eu também acho que não, e tá tudo bem. Eu acho que você achar que o filme não merecia ganhar, tá tudo certo. Eu acho só meio bizarro você comemorar que o filme perdeu. Mas sabe o que é? Não, mas o que é que aconteceu? Eles transformaram o cinema brasileiro do cinema petista. Mas e peraí, aí, quem não é petista Aí tá você com raiva. foi cinema petista é demais, cara. É verdade. Pelo amor de Deus. Mas é verdade. Não, Olha, no cinema brasileiro, eu conheço essas pessoas todas. Eu conheço Cléber Mendonça Filho. O cinema brasileiro, todo mundo se conhece, ainda mais no cinema pernambucano. Essas pessoas, quando elas veem uma pessoa que não, pode ser até de esquerda, se ela não for petista, ela é excluída automaticamente. Um adendo, eu fui bloqueada por uma porcentagem imensa de artistas daqui do Brasil. Só porque eu sou de direita. Eu nunca fiz nada com eles. Mas porque eu sou de direita, porque eu tenho uma opinião, porque eu exponho a minha opinião na minha rede social, que não é nem na deles, eu fui bloqueada. Mas eu acho que aqui tem um outro fator, que é esse tipo de posicionamento, eu acho que ele leva uma ignorância das nuances do país. Muitas vezes, quando a gente está falando com figuras lá de fora, eles têm uma impressão equivocada do Brasil e dos fatos do Brasil, porque a opinião que se é dita lá fora, que se é colocada nesse tipo de premiação, é sempre uma opinião quase como se a gente fosse um espaço onde o Partido dos Trabalhadores veio com uma espada dourada e salvou toda a estrutura. Se ignora os aspectos da corrupção, se ignora várias questões. Então, assim, a realidade, Henrique, é o que a esquerda faz em relação a quem discorda dela, é tratar com aqueles ismos, os ismos do fascismo. E a partir disso, desloca essa opinião para algo atroz, abjeto e que deve ser excomungado, excluído. Isso é, sim, um tipo de censura. Isso é não deixar o outro falar, pensar, ousar. E é como se dentro da nossa lógica da arte, muitas vezes, só houvesse um posicionamento possível. O posicionamento que condena um lado e aplaude o outro, ignorando todo o mal que isso fez ao país. Que a Bela já viveu nos Estados Unidos. Até pouco tempo você morava lá. Até pouco tempo, sim. Voltei em 2020. Essa discussão, ela acontece nesse formato lá, na realidade, no dia a dia americano? Olha, mudou muito. Quando eu fui pra lá, não era tão acirrado, assim. Eu acho que o mundo tá polarizado. A gente chegou numa era que isso é uma realidade, assim, em todos os continentes, ou basicamente em todos. Quando a gente olha pra Europa, né, pra América do Norte, aqui pra América do Sul. Mas agora, assim, depois que teve aquela disputa Biden-Trump, eu vejo que tá mais acirrado mesmo. Os artistas se posicionando mais. E, na verdade, Fernando, pra mim, assim, essa agenda woke, ela tá crescendo cada vez mais, né? E nós, que somos conservadores de direita, a gente foi taxado como retrógrados, como atrasadores do progresso da sociedade. Mas para mim, que tipo de progressismo é esse? Para mim não é progresso. Para mim, muitas pautas é um atraso, né? É um desserviço, para falar a verdade. Então, essa polarização, ela é quase que inevitável, porque a gente está falando de dois polos, realmente, né? De dois pensamentos diferentes. Então, nos Estados Unidos, isso ficou também bem difícil, até num nível até chato, né? Porque é chato, é briga, é confusão. Mas eu não vejo, assim, uma forma disso melhorar no futuro, sabia? As pessoas perguntam, você acha que vai melhorar? Eu acho que não, acho que vai piorar cada vez mais. Por quê? Porque a rede social deu voz. Então, hoje é muita gente falando, são muitas opiniões diferentes e entra em conflito. Eu acho que isso é, infelizmente, inevitável. O Josias aplaude nosso sofá da discórdia democrática. Nosso sofá só tem mulheres inteligentes e brilhantes. E os homens? Os homens... discórdia, brincadeira. Pode falar, Henrique. Tô brincando com você, Henrique. Não, a questão aí que vocês estão trazendo, né, que a gente estava falando do Oscar até pouco tempo atrás, assim, eu não acho que o petismo dominou a indústria cinematográfica, porque você tem a possibilidade de fazer filmes de direita também. Só as pessoas de direita começaram a fazer filmes e de preferência filmes bons. Nós temos um cineasta de direita aqui que fez um ótimo podem filme. Evoluir. Estamos fazendo aí. Temos um ótimo filme de Josias. Olha só, tem uma coisa também que o pessoal faz o não jabá. nota. Mas tem uma coisa também que o pessoal não nota, que é o seguinte: quem é esquerdista e petista, ele fala, é histérico, ele chega a falar em todo lugar. Tem muitos conservadores, eu conheço muita gente do cinema, produtores, diretores, atores, gente importantíssima, que é direitista no armário, como eu já fui no passado. Então a pessoa não se coloca politicamente simplesmente para não arranjar um monte de confusão desnecessária. Então o conservadorismo é subrepresentado, porque as pessoas não podem se colocar. Então tem diretores dentro da Globo, eu os conheço, tem atores, tem gente do cinema, tem produtores, tem diretores, eu conheço um monte de gente que vem falar comigo, às vezes até vem discretamente, eles não me seguem, mas mandam mensagem, porque fica com medo, vão ver. Ou tem gente que segue, comenta e tal, mas não fala publicamente sobre o tema para não sofrer perseguição. Então, o que a gente vive é uma situação de autoritarismo mesmo da esquerda, que é tanto lá no Oscar, nos Estados Unidos, como é aqui. E olha só, o autoritarismo é tão grande que não basta, como eu falei, não basta você ser de direita você nem existe para eles. Mas
se você for petista, se você for esquerdista e não for petista, também você não existe. Então, eles ignoram a sua existência. Não, peraí, E tudo isso é hegemonia cultural. Isso Pois tem uma é. explicação. Isso começou há décadas atrás. É uma Exatamente. estratégia de você ganhar a mídia, de você ganhar os artistas, de você aparelhar tudo e silenciar a voz da direita. Só para finalizar um complemento que você falou brilhantemente, as pessoas têm medo, Fernando, de se posicionar. Porque eu não falei que em 2022 eu fui cancelada, eu perdi diversos contratos. Só que este ano eu falei, chega. Essa cultura do cancelamento, ela só cresce na medida em que nós nos sucumbimos. Eu não vou mais me calar. Eu sou cidadã, eu pago caro pra caramba de imposto. Muito bem, e é vou por me isso que você está no posicionar. nosso sofá, porque eu quero ouvir sua opinião sobre diversos outros assuntos também.